Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá amigos, muitíssimas saudações do programa Equipe em Casa. E no primeiro bloco de hoje, Biologia com o professor Reinaldo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Reinaldo, professor de Biologia aqui do Colégio Equipe. E hoje eu vou falar de um assunto importante, que é embriologia, beleza? A embriologia, é a parte da biologia que vai estudar o desenvolvimento do embrião, beleza? Então vamos para o primeiro slide aqui, que eu quero mostrar para vocês, que para ter embrião, eu preciso primeiro ter a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, como vocês estão vendo na imagem. Vocês estão vendo que o espermatozoide, ele está penetrando no ovócito, que a gente também chama de óvulo, é o ovócito 2, e quando ele entra no ovócito 2, acontece esse fenômeno aqui, olha, vocês estão observando que o espermatozoide está entrando, ele entra, a cabeça dele entra, deixando a peça intermediária e o flagelo para o lado de fora. Por isso que as mitocôndrias nunca são herdadas do nosso pai. A mitocôndria, aquela organelazinha que produz energia, ela é sempre herdada da mãe. Porque vocês estão vendo aí pelo esquema que a peça intermediária fica de fora, ela não entra no óvulo, beleza? Ela não entra no óvulo. E é na peça intermediária que estão as mitocôndrias do espermatozoide. Então, por isso que a gente herda a mitocôndria da mãe sempre, beleza? E dentro da genética tem uma herança chamada herança mitocondrial, que numa próxima aula a gente vai ver isso aí. Safo? Mas continuando, o espermatozoide, ele deixou o pronúcleo masculino, que a gente chama assim, pronúcleo masculino, entrar no óvulo. Esse pronúcleo, como vocês estão vendo ali no esquema, ele tem 23 cromossomos. Te lembra que nós humanos temos 46 cromossomos. 23 são do espermatozoide. Então, o pronúcleo masculino entra com seus 23 cromossomos e vai em direção ao pronúcleo feminino, com 23 cromossomos. E ali o pronúcleo masculino se une ao pronúcleo feminino, restituindo os 46 cromossomos. Beleza? E aí, galera, olha o que acontece. Depois que ocorre a união do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, eu tenho a formação do chamado ovo ou zigoto. A partir daí, tem início uma nova vida, a partir do ovo ou zigoto com 46 cromossomos. Beleza? A partir daí eu estou no campo da embriologia. Tranquilo, galera? Deu para entender? Então, se nós temos o ovo ou o zigoto, todos os ovos são iguais? Não. Cada ser vivo tem um tipo de ovo. E na natureza eu tenho 4 tipos de ovos ou zigoto, que a gente vai ver agora. Dá uma olhada aqui. O primeiro tipo é esse aí, olha. É o chamado ovo oligolécito. Óligo quer dizer pouco, lécito é vitelo, é o ovo com menos vitelo. Ah, Reinaldo, mas o que é vitelo? Vitelo é a substância que o ovo tem para nutrir o embrião, beleza? Notem que esse ovo aí, ele tem pouco vitelo. Bom, mas o que quer dizer isso? Por que ele tem pouco vitelo? É porque esse tipo de ovo, o embrião depende da mãe para a alimentação. Se eu dependo da minha mãe para a alimentação, eu não vou precisar ter muito vitelo dentro do meu ovo. Esse ovo é típico de nós mamíferos, beleza? Porque nós somos sustentados pela mãe via placenta. Tranquilo isso? Então esse é o ovo oligolécito, também chamado isolécito, e também ele é chamado alécito. Esse é o primeiro tipo de ovo dos seres vivos. É o nosso tipo, é dos mamíferos, beleza? O segundo tipo de ovo é esse aqui. Olha o nome, heterolécito, hétero diferente, lécito vitelo, ou seja, ele vai ter média quantidade de vitelo, beleza? Ele vai ter mais vitelo que o primeiro ovo oligolécito, que eu falei para vocês, só que em média quantidade. Tranquilo? Por isso que o nome dele é heterolécito. Tranquilo? Beleza? Tá dando para entender aí? Ele também é chamado telolécito incompleto. O que a gente nota nesse ovo? Nesse ovo aí você tem 2 polos, o polo animal e o polo vegetativo. Mas, Reinaldo, quer dizer isso? Vamos lá, polo vegetativo, dá uma olhada aí. A concentração de vitelo é toda para o polo vegetativo,
ficando pouco vitelo, tem pouquíssimos vitelos no polo animal. Esse polo animal é de onde vai gerar o embrião, ou seja, o corpo do animal, o embriãozinho vai ser gerado ali, por isso que é chamado de polo animal. O polo de baixo é o polo vegetativo, onde está o vitelo, que vai nutrir esse embrião, beleza? Esse tipo de ovo é o típico ovo dos anfíbios. Os anfíbios têm esse tipo de ovo, chamado heterolesto. Tranquilo? Deu para entender? Então vocês estão vendo que esses ovos são classificados de acordo com a quantidade de vitelo. O primeiro tinha pouco, o segundo já tem um pouco mais. Olha agora o terceiro. O terceiro tipo de ovo é o ovo megalesto. Olha o nome, megalesto, muito vitelo. É o ovo com mais vitelo, é esse aí. Ele também é chamado telolesto completo. Tá? O que você nota? Você nota que 100% do vitelo está na parte de baixo. Se a gente considerar, está no polo animal. Dá uma olhada aí, 100% do vitelo está aqui embaixo e o que está lá em cima é citoplasma e núcleo, formando uma regiãozinha chamada cicatrícula. É o único ovo que tem cicatrícula, tá? Esse é o ovo megalesto ou telolesto completo. Esse ovo, gente, para vocês não errarem mais isso, é o ovo de quem põe ovo. Pô, como assim, Reinaldo? Os ovíparos, né, aves, répteis, mamíferos inferiores como o ornitorrinco, que põem ovos, todo cara que põe ovo, né, aquele ovo de casca, aquele que a gente come em casa, é ovo do tipo megalesto. Quando você quebra um ovo e você olha a gema nada mais é que o que, galera? O vitelo. E se você pegar a gema e for com cuidado olhando a gema, você vai ver que ela tem um ponto branquinho. Esse ponto branquinho é aquilo que a gente chama de cicatrícula. É aí que vai se desenvolver o corpo do animal, na cicatrícula. Safo isso? Então esse é o ovo com mais vitelo, 100% no polo vegetativo. E vamos para o último ovo, que é esse tipo de ovo, é o centrolesto. Olha o nome. Centrolécito. É quando o vitelo, né, que é a substância nutritiva, está ao redor, tá, do centro. Por isso que ele é chamado centrolécito. Dá uma olhada na imagem aí. O núcleo no meio e ao redor do núcleo, né, você tem o vitelo. Esse é o típico de ovo dos artrópodos. Tá? Por exemplo, inseto. Inseto tem esse tipo de ovo. Tranquilo, gente? Tá safo? Então, na natureza nós temos 4 tipos de ovos. Tá? Só lembrando, oligolesto, heterolesto, megalesto e o centrolesto. Tranquilo? Ora, e aí o que vai acontecer? Depois que se formou o ovo ou o zigoto, que eu estudei com vocês, esse ovo ele vai entrar em divisão celular. Ele vai entrar numa divisão chamada mitose. Ora, por que ele tem que entrar em mitose? Porque agora o cara vai deixar de ser ovo e vai entrar na primeira fase da embriologia. É quando o ovo se divide todo, dando origem a um monte de células. Essa fase é chamada de mórula. A mórula, então, é a primeira fase da embriologia. A partir daí, tu já está olhando para o embrião. Ele já está se desenvolvendo. Depois que nós estudamos os tipos de ovos, vamos fazer uns exercícios aqui. Vamos lá. O primeiro exercício, façam comigo. Leiam comigo aqui. Sabemos que os ovos de diferentes animais diferem-se de acordo com a quantidade de vitelo. Na maioria dos artrópodos, nós falamos na nossa aula sobre o artrópodo, por exemplo, encontra-se um tipo de ovo que é rico em vitelo na região central. Ora, gente, eu falei para vocês que o primeiro tipo é o oligolesto, que ele tem pouco vitelo e às vezes nem tem. O heterolesto, que 90% está no polo vegetativo e 10% no animal. Temos o megalesto, que é o ovo com maior quantidade de vitelo, e temos aquele chamado centrolesto, lembram disso? O exercício fala que o vitelo está no centro, ao redor, né? Então esse ovo, e ele diz que é do artrópode, então esse ovo só pode ser o ovo centrolesto, seria a letra E. Beleza? Deu para entender isso aí? Vamos para o segundo exercício. Os ovos podem ser diferenciados de acordo com a quantidade de vitelo presente no citoplasma. Quando observamos um ovo com pouco vitelo e que apresenta distribuído de maneira homogênea, dizemos que estamos diante de que tipo de ovo é esse? Ora, gente, você está dizendo que tem pouco vitelo. E ele está dizendo que
está distribuído homogeneamente, é sinal que esse ovo só pode ser o oligolécito. É aquele ovo que tem pouco vitelo, e aí o vitelo está distribuído de maneira homogênea no citoplasma do ovo. Então, gente, essa questão aí, o ovo que está se falando aí só pode ser o ovo oligolécito, seria a letra A. Beleza? Vamos para outra questão aqui. Em aves, observamos o ovo do tipo megalécito, e qual se caracteriza por, bora lembrar, o megalécito eu falei para vocês que é o ovo com maior quantidade de vitelo, 100% do vitelo está na parte de baixo, no polo vegetativo, e em cima fica reduzido ao que a gente chama de cicatrícula, beleza? Então, as questões, vamos lá, ter pouco vitelo? Logicamente que não, a letra A não pode ser. Apresentar quantidade considerável de vitelo distribuída de maneira heterogênea? Não. O ovo megalécito, 100% do vitelo está no polo vegetativo. Então, não pode ser a letra B. Essa letra B está falando do ovo heterolécito. Letra C. Apresentar grande quantidade de vitelo que empurra o núcleo para a região periférica? Só pode ser essa questão. Ele empurra o núcleo para a região periférica e essa região periférica passa a ser chamada de cicatrícula. Então, é a letra C. Beleza? Acertaram aí? Eu tenho certeza. Vamos para o outro exercício aqui. Nos ovos heterolécitos, olha lá, heterolécitos, ocorre a formação do polo vegetativo e do polo animal. Sobre esse ovo, marque a alternativa errada, incorreta. Letra A. Ovos heterolécitos também são chamados mesolécitos? Está correto isso. Mesolécito é outro nome do heterolécito. Ou mediolécito também. Letra B. Anfíbios apresentam ovos heterolécitos? Correto. Anfíbio tem ovo heterolécito. Letra C. No polo animal encontra-se maior quantidade de vitelo que no polo vegetativo? Lógico que não, né, meus companheiros? Lógico que não. É o contrário. No polo animal eu tenho pouco vitelo, enquanto que no polo vegetativo eu tenho muito vitelo. Então é errada a letra C. Beleza? Agora vamos ver como é essa divisão. A divisão também é chamada segmentação. Como é que vai se dar essa segmentação? Gente, preste atenção numa coisa. A divisão do ovo, ela vai de acordo com a quantidade de vitelo que tem no citoplasma desse ovo. Beleza? Reinaldo, não entendi. Explica aí. Simples. Eu falei para vocês que os ovos dos animais, eles são classificados pela quantidade de vitelo. Lembram disso? Que é a substância nutritiva do ovo. Então, o que vai acontecer? Se o ovo tem pouco vitelo, ele se divide melhor. Se o ovo tem muito vitelo, ele se divide mais lento. Beleza? E isso a gente chama de segmentação. Então, dê uma olhada no esquema aí, que essa segmentação ela é dividida em dois tipos. A total ou holoblástica e a parcial ou meroblástica. A total, ela se divide em igual e desigual. Vocês já vão entender, muito fácil isso. Enquanto que a parcial, ela se divide em discoidal e superficial. Então, bora ver como é que se dá isso. Então, de acordo com a segmentação ou clivagem desses ovos, né, que é por mitose, como vocês estão vendo, ele dá origem a pequenas células chamadas blastômeros. Então, as células resultantes são chamadas de blastômeros. Então, vamos para a primeira segmentação. Ela é holoblástica. O que quer dizer holoblástica? É aquela segmentação, ou seja, aquela divisão em que ocorre no ovo todo. Por isso que ela é chamada de holoblástica ou total. Beleza? Olhem no esquema aí. Vocês estão vendo que o ovo está se dividindo todinho. Ele se divide primeiro em 2, depois em 4 e depois em um monte de blastômeros. Como ocorre no ovo todo, eu chamo isso de segmentação total. Agora, Reinaldo, por que é chamado igual? Simples. Como esse tipo de ovo tem pouco vitelo, então é sinal que ele vai se dividir mais, vai se dividir bem. Então, os blastômeros, não esqueçam que blastômero é cada célulazinha dessa. Não esqueçam, então, que os blastômeros vão ser quase do mesmo tamanho. Por isso que o nome dessa segmentação é chamada segmentação total, porque no ovo todo, e igual porque os blastômeros são do mesmo tamanho, ou próximos. Beleza? Vamos para o segundo. A segmentação agora holoblástica ou total, ou seja, vai ocorrer no ovo todo, beleza?
vai ocorrer no ovo todo, só que agora deem uma olhada no esquema aqui. Vocês estão vendo que eu tenho agora diferença no tamanho dos blastômeros. Os de cima são menores e os de baixo são maiores. Então essa segmentação ela não pode mais ser chamada de igual. Ela é chamada de segmentação holoblástica, porque ocorre no ovo todo, e do tipo desigual, porque formou blastômeros de tamanhos diferentes. Tranquilo? Gente, por que o blastômero tem tamanho diferente? Porque, gente, esse ovo aí é o ovo heterolécito, lembra dele? O ovo heterolécito eu tenho muito vitelo na parte de baixo e pouco vitelo na parte de cima. Então, se eu tenho pouco vitelo na parte de cima, é sinal que o ovo vai se dividir melhor lá em cima, formando blastômeros menores, enquanto embaixo ele vai se dividir com mais dificuldade, e aí ele vai ter blastômeros maiores. Por isso que eu tenho essa diferença de tamanho. Tranquilo? Safo? Então aqui a gente termina a segmentação holoblástica total. Vamos ver as duas últimas aqui. Nós vamos ver a segmentação parcial, olha o nome, parcial ou meroblástica do tipo discoidal. Discoidal vem de disco, vocês já vão entender por quê. Gente, olha o esquema aí. Esse ovo é o ovo megalécito, é aquele ovo que lembra que eu falei para vocês que 100% do vitelo está na parte de baixo do ovo, ficando restrito lá em cima a cicatrícula. Citoplasma e núcleo ficam lá em cima formando a cicatrícula, como vocês estão vendo no primeiro esquema aí. Vocês estão vendo, deem para anotar aí na sequência do desenho, que ocorre a divisão não no ovo todo, somente na parte de cima do ovo. Então, por isso que a gente diz que essa segmentação é parcial ou meroblástica. Agora, por que discoidal? Porque ocorre só na cicatrícula formando esse discozinho aí. Por isso que é chamado discoidal. Tranquilo, galera? Safo? Não te esquece que esse ovo é o ovo de quem põe ovo, como eu falei para vocês. Répteis, aves e mamíferos inferiores, como o ornitorrinco. Beleza? E vamos para o último tipo. E o último tipo é essa aqui, que está na televisão de vocês. Superficial ou intravitelínica. Beleza? Essa aí ocorre com os ovos centrolécitos. Vocês se lembram que o centrolécito, o nome já está falando, centrolécito. O vitelo fica ao redor do núcleo, tá? Vocês estão vendo pelo slide aí que o núcleo se divide todinho, tá? E ele começa a migrar para a periferia, tá? Por isso que o nome dessa segmentação é chamada superficial, porque os núcleozinhos, né, as células que vêm do núcleo vão para a periferia. Também chamada intravitelínica. Beleza? Não esquece que esse tipo de segmentação é do ovo centrolécito. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Essa foi nossa aula aqui. E convido vocês a virem para a equipe. A melhor equipe de professores está, né, aqui no equipe. E um bom Natal, um feliz Ano Novo para vocês. Beleza? Tchau. Vejo vocês ano que vem aqui. Beleza? Então é isso. Vivendo e aprendendo. Sabe tudo sobre reprodução da sua espécie e das outras. Não sai daí, Equipe em Casa volta já. Eu vou dar 5 motivos para estudar no colégio Equipe. Sim. 1. Do ensino infantil ao ensino médio. 2. É o que mais aprova no Enem. 3. Acesso ao conteúdo na aula no aplicativo. 4. Educação de qualidade que cabe no seu bolso. 5. O seu filho aprende e é feliz! Igual eu. Você
vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples, eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. Num outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. E nesse bloco, mais matemática, mais Enem, mais professor Adalvo. Olá pessoal, boa tarde. Estamos com mais um programa Equipe em Casa. Como nós fizemos na semana passada, nós vamos dar continuidade à resolução das questões da prova de matemática do Enem, ocorrida agora em 2021, ok? Então nós já resolvemos 6 questões e hoje nós vamos resolver mais 3 questões. Eu vou fechar as questões de geometria. Caíram 8 questões de geometria. Hoje eu vou resolver as 2 últimas que estão faltando e vou resolver mais uma questão para a gente fechar o nosso ciclo dessas 9 questões que caíram no Enem. Então, olhe bem. No octaedro regular, 2 faces são consideradas opostas quando não tem nem aresta, nem vértice em comum. Na figura, observa-se um octaedro regular e uma de suas planificações, na qual há uma face colorida na cor cinza escuro e outras 4 faces numeradas. Qual ou quais face ou faces ficará ou ficarão oposta ou opostas à face de cor cinza escuro, quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada. Beleza? Qual é o segredo da questão? É uma planificação, é uma questão de geometria espacial, nós temos um octaedro, ele já facilitou a planificação para a gente, numerou essa planificação, e marcou uma face com a cor cinza, ok? O que é que ele diz? As faces são opostas quando não tem nem aresta, nem vértice em comum. Olha, se tu prestar atenção na planificação, olha aqui, eu tenho bem aqui, olha, um vértice comum, olha. Aqui eu tenho outro vértice comum, aqui eu tenho meus vértices que são comuns a essas faces. Então, se tu olhar as alternativas, a face 1, 2 e 3 tem um vértice em comum. Tem este vértice em comum. 1, 2 e 3.
Então não pode ser a alternativa que apareça essas faces. 1, 2 e 3, ou 1 e 3, ou 1 e 2, ok? Então não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, porque elas têm vértice em comum. Beleza? Agora ele quer saber qual das alternativas tem as faces opostas. Não pode ter aresta comum, certo? Esta face aqui, olha, tem aresta comum com a 4, ok? Esta face tem uma aresta, tem um vértice comum, olha, tem um vértice comum com a 4, ok? Esta face tem um vértice comum também com a 4, então não pode ser esta, nem esta, nem esta. Por quê? Porque elas têm um vértice em comum com a 4, beleza? Então, olha só, quem não tem vértice comum com a face cinza, nem aresta comum com a face cinza, é a face 4. Seria uma forma de se resolver a questão, portanto, seria a letra E. Porque esta face cinza não tem aresta comum, nem vértice comum com a face 4. Poderia fazer de outra forma, olha. Eu poderia dizer que esta face é a face 2, beleza? Paralela, no lado da face 2 eu tenho a 3 e a 1, então eu poderia dizer que aqui eu tenho a face 3 e aqui eu tenho a face 1, beleza? Abaixo da face 2 eu tenho a face 4. Pronto. Quando a face é oposta, quando ela não tem lado comum, nem vértice comum, então olha, a 1 seria oposta a esta aqui, ó. A 3 seria oposta a esta aqui. A 2 seria oposta com esta externa bem aqui. E a 4 seria oposta a esta bem aqui, ó. A 4. Certo? Olha bem. Eu tenho a 4. No lado da 4 eu teria esta face, que eu vou dizer que é a 5, olha. 5. Então eu diria que esta face é assim. Ok? Comum a ela, com o mesmo vértice, eu tenho a face 6. Então, eu diria que esta face é a face 6. 1 e 6. Ok? Entre a 5 e a 6, eu teria a face 7. Olha, esta face 7 seria esta bem aqui. Ó. Sobrou quem? A cinza, que seria quem? Esta face que está bem aqui. Olha. Esta face que está bem aqui. Olha. Esta face seria a face cinza. Olha. E esta face cinza, ela é o que da 4? Oposta. Não tem nem aresta nem vértice comum. Seria uma outra forma de se resolver a questão, ok? Então, a face oposta, quando ela não tem aresta comum nem vértice comum. Ou seja, a face 4 é oposta da face 5. Ok? É uma questão de interpretação, simplesmente de interpretação da planificação do octaedro. Beleza? Então vamos à última questão da prova de geometria. Como eu falei ainda há pouco, foram 8 questões de geometria que caíram na prova do Enem de 2021. Olha lá a questão. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas, bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas nas outras, como apresentado na figura. As hastes, de mesma tonalidade e espessura, são congruentes, do mesmo tamanho, mesma medida. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Olha bem, o que é que nós temos aí? Nós temos uma figura espacial, não é isso? Formada por hastes que vai formar esse brinquedo. Observa o seguinte, olha, na primeira figura
central, no centro do desenho, eu tenho um cubo. Ok? São todos, têm a mesma medida, todos têm a mesma medida, elas são congruentes. Ok? São congruentes. Então, olha, aqui eu tenho um cubo. Quantas faces eu tenho no cubo? Não são 6 faces? São 6 faces. São 4 faces laterais e as 2 bases. Certo? Então eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu projetar para fora, para a parte externa, eu também vou ter o quê? 6 faces desse cubo maior, certo ou não? Então, tenho 6 faces do cubo interno, 6 faces do cubo externo. Cada face do cubo vai me formar um quadrado. Então, eu tenho 6 quadrados das faces do cubo interno e 6 quadrados das faces do cubo externo. Então, vai me dar um total de quantos quadrados? 12 quadrados. Certo? Então, eu tenho 12 quadrados. Olha aqui as alternativas. 12 quadrados na letra A, 12 quadrados na letra B, 12 quadrados na letra C, 12 quadrados na letra D e 12 quadrados na letra E. Certo? Não me ajudou muito. Mas agora, olha, se eu prestar atenção na outra figura, quais são as figuras que eu vou ter? Eu tenho bem aqui, olha, um trapézio. Certo? Um trapézio. Aqui eu tenho outro trapézio. 2. Aqui eu tenho outro trapézio. 3. Aqui eu tenho outro trapézio. 4. Então, olha só, eu tenho 4 trapézios na face frontal e vou ter 4 trapézios na face externa, no fundo, não é isso? Então, eu tenho 4 na frente, 4 trapézios na frente, vou ter 4 trapézios na parte do fundo, certo? Então, olha só, eu só tenho na figura quadrado e trapézio. Então, eu não tenho aqui, olha, não tenho aqui outra alternativa, olha. A letra C diz paralelogramo, não pode ser porque eu não tenho paralelogramo, certo? O paralelogramo não pode, então está fora a letra C. Sobrou os trapézios, olha. Todos os trapézios aqui são o quê? Isósceles. Por quê? Os lados não paralelos são congruentes, têm a mesma medida. Então, não pode ser o trapézio escaleno. Está fora a letra E. Certo? Então, está fora a C e a E. Beleza? Agora, olha só. Eu tenho 4 trapézios na face frontal, na frente. Eu tenho 4 trapézios na face do fundo. Beleza? E bem aqui, olha, eu continuo tendo 4 trapézios. Olha, bem aqui, olha. Este, 1, 2, 3, 4. Ó. Ok? Então, tenho 4 trapézios de verde, olha. 4 trapézios. Somando um total de quanto? 12 trapézios. Então, eu tenho quantas figuras planas? 4 quadrados, que são as faces dos cubos internos e externos, e 12 trapézios. 4 frontal, 4 da parte do fundo e 4 que descem nesse plano que está de verde. Então, eu tenho um total de 12 trapézios isósceles e 12 quadrados, portanto, a minha resposta é letra A. Letra A. Ok? Então, pessoal, como nós vimos, a questão resolvida anteriormente, mas são questões de geometria. Nós concluímos todas as questões de geometria que caíram na prova desse ano, e agora vamos fazer outras questões
que também apareceram na prova do Enem. Olha só, a relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metros por segundo no fluido e a sua densidade em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é... Gente, isso aí é uma questão simples, né? Uma questão simples, embora tu possa achar que isso tem ligação com a física. Lógico, tem, porque fala em sistema de medida, não é isso? Mas é uma questão de proporcionalidade, que pode ser cobrada também na prova de matemática. Então vamos acompanhar e vamos interpretar o enunciado da questão. O que é que ele diz para a gente? Ele diz que o módulo volumétrico, vamos dizer que seja esse, cara, olha, módulo volumétrico, MV, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. Olha, é V ao quadrado, velocidade ao quadrado. No fluido, e sua densidade é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e à densidade. Beleza? Observa, olha, diretamente proporcional. Quando eu aumento a velocidade, aumenta o módulo volumétrico, com o quadrado da velocidade. Quando eu aumento a densidade, aumenta o módulo volumétrico. Quando as grandezas estão diretamente proporcionais, quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. São diretamente proporcionais. Então, bastava eu fazer esta expressão. Só que ele quer as unidades, tranquilo. Qual é a unidade de velocidade? Se você não lembrasse, o problema deu para a gente. Olha, a unidade de velocidade é metro por segundo. Com um detalhe, é velocidade ao quadrado. Então, é metros por segundo ao quadrado. Vezes a densidade. Qual é a unidade de densidade? A unidade de densidade é quilograma por metros cúbicos, né? É massa pelo volume. Observe que ele deu para a gente, olha, quilograma, vou colocar aqui, ó, quilograma, dividido por quem? Por metros cúbicos. Pronto. Tranquilo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver a minha potência, olha. Metro por segundo ao quadrado vai ficar metro ao quadrado, dividido por quem? Por segundo ao quadrado. Vezes quilograma, dividido por metros cúbicos. Olha. Aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, olha. Metro ao quadrado por metro ao cubo. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, né? Se eu conservo a base e subtraio os expoentes, vamos fazer passo a passo. Fica m ao quadrado menos 3. Conservo a base e subtraio os expoentes. Vezes a massa, quilograma, dividido por segundo ao quadrado. Tranquilo. Aqui, olha, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Quanto é 2 menos 3? 2 menos 3 é menos 1. Vezes o quilograma. Dividido por segundo ao quadrado. Observa nas alternativas que todas as unidades estão no numerador. Como é que eu faço? Eu passo esse cara para o numerador. Como é que eu levo esse cara para o numerador? Eu conservo a base e o expoente troca de sinal. Se está ao quadrado positivo, fica negativo, elevado a menos 2. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu poderia escrever isso na forma que está aqui, olha. Primeiro quilograma, depois metros, depois segundo. Ok. Quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 2. Portanto, qual a resposta tem essa relação? Quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 2. A minha alternativa é letra B de bola. Tranquilo? Todas as três questões, bastante simples, né? Bastante simples. Bastava o aluno prestar atenção no comando e resolver a prova sem nenhuma dificuldade.
Com isso a gente conclui a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje. No próximo encontro a gente vai continuar resolvendo as questões da prova do Enem de 2021. Um abraço, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Então você que fez o Enem, aqui na equipe, essas questões foram estudadas antes. Equipe Casa volta já. Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples, eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Para estudar no Colégio Equipe. Sim. Do ensino infantil ao ensino médio. 2. É o que mais aprova no Enem. 3. Acesse o conteúdo na aula no aplicativo. 4. Educação de qualidade que cabe no seu bolso. 5. O seu filho aprende e é feliz! Igual eu. A gente aprende de verdade. Neste bloco, faremos uma aula de física. Muitos alunos me perguntam qual a importância da física na nossa vida. Quero mostrar que a física é muito mais importante no nosso dia a dia do que você imagina. Vamos analisar os itens de segurança de um veículo sob a luz das leis de Newton. O título da nossa aula é Viajando em Segurança na Companhia de Newton. Desde que foram inventados no final do século XIX, os carros nos encantam e estimulam a nossa imaginação. No início do século XX, andar nessas máquinas a fantástica velocidade de 16 km por hora, eu disse 16 km por hora, era fascinante. Em pouco mais de 100 anos, essas máquinas foram se sofisticando.
Com motores mais potentes, hoje elas conseguem atingir altas velocidades em intervalos de tempo menores. A gente pode ver que uma máquina vai de 0 a 120 km por hora em menos de 20 segundos. De acordo com a segunda lei de Newton, para que os automóveis aumentem sua velocidade em um curto intervalo de tempo, a força transmitida pelos motores até as rodas deve ser de grande intensidade. Falamos de força de intervalo de tempo. É hora de conhecer a segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Quando a resultante das forças externas que atuam sobre um corpo é não nula, sua velocidade vetorial sofrerá alteração. Essa alteração de velocidade é proporcional à intensidade da força resultante. A força resultante, matematicamente, é o produto da massa pela aceleração. Veja que a aceleração é uma medida da variação da velocidade no tempo. Então a força acaba sendo inversamente proporcional ao intervalo de tempo. O que significa inversamente proporcional? Significa que a força sendo maior, o intervalo de tempo é menor. E o intervalo de tempo sendo maior, a força é menor. E quando falamos de força e movimento, é preciso falar da terceira lei de Newton, princípio da ação e da reação. Quando um corpo interage com outro corpo, aplicando-lhe uma força, recebendo desse corpo a aplicação de outra força, de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentido oposto. Isso significa que quando o carro empurra a terra, é uma força de ação, e a terra reage e empurra o carro, é uma força de reação. Daí temos o movimento. O tempo para frear o veículo é extremamente importante. Um carro de tamanho médio, de massa em torno de 1000 kg, a uma velocidade de 50 km por hora, quando freado, leva aproximadamente 20 metros até parar. Já um ônibus, com a mesma velocidade de 50 km por hora, leva aproximadamente 30 metros para parar. Essa diferença na distância evidencia uma grandeza física a que Newton denominou inércia, por entender que se trata de uma propriedade da massa. Nesse momento, precisamos falar da primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Se nenhuma força atua em um corpo, ou se a resultante das forças que atuam for nula, o corpo fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Na ausência de forças, um corpo em repouso tem a tendência de permanecer em repouso. E o corpo em movimento uniforme tem a tendência de permanecer em movimento uniforme. Vamos analisar o que acontece durante uma freada. Dentro do carro, passageiros, motoristas, pacotes, malas e bolsas têm a mesma velocidade, a do próprio veículo. Quando o motorista pisa no freio, uma força é aplicada à carcaça do carro, fazendo parar depois de algum tempo. Essa força não é necessariamente aplicada aos passageiros e objetos. De acordo com a lei da inércia, eles tendem a manter a sua velocidade. Resultado: motorista choca-se contra a direção, passageiros do banco da frente chocam-se contra o para-brisa, passageiros do banco de trás chocam-se contra o banco da frente, pacotes, malas e objetos, todos são lançados para a frente. Para que a força exercida pelo freio da carcaça do veículo seja transmitida aos passageiros, é necessário que eles estejam presos ao banco. Essa é a função do cinto de segurança. Toda vez que nas suas provas cair cinto de segurança, relacione com a lei da inércia. A inércia pode ser sentida por passageiros e motoristas quando um veículo bate na traseira de outro veículo. Na colisão, uma força de trás para frente é transmitida diretamente para a carcaça do veículo ou algo fixado nela, como os bancos. As pessoas do veículo receberão a ação de uma força e serão arremessadas para a frente, salvo se estiverem usando o cinto de segurança. Isso é inércia e o cinto de segurança salva vidas. Nem todas as partes do corpo do passageiro
e motoristas estão em contato com o banco. Na colisão traseira, o corpo é arrastado pelo banco, mas a cabeça tende por inércia a permanecer parada. O corpo em movimento arrasta consigo a cabeça, causando uma atração extremamente perigosa ao pescoço. O resultado é a cabeça inclinar-se para trás, o que pode ser fatal. Para diminuir a inclinação da cabeça, é obrigatório que pelo menos os bancos dianteiros dos automóveis tenham encosto de cabeça. Encosto de cabeça é uma aplicação da terceira lei de Newton. A cabeça inclinando aplica uma força no encosto. O encosto reage e empurra a cabeça de volta. Para você ter uma ideia da segurança que esse item oferece aos passageiros que viajam no banco da frente, numa colisão em que um veículo com a velocidade aproximada de 25 km por hora, caso não haja encosto, o ângulo de inclinação da cabeça pode ser maior que 90 graus. Com encosto, esse ângulo fica entre 20 e 25 graus, diminuindo bastante o risco de quebrar o pescoço. Os automóveis mais modernos são equipados com airbag, uma bolsa plástica que fica embutida no painel do carro. No momento da colisão, ocorre uma reação química que produz um gás e expande a bolsa rapidamente. Em contato com ela, passageiros e motoristas ficam protegidos, uma vez que ela amortece os movimentos e reduz a força que agiria neles. Essa é uma aplicação da segunda lei de Newton. Uma vez que a bolsa amortece os movimentos e aumenta o tempo de interação. Lembra, aumenta o tempo de interação, diminui a força. É aquela história do inversamente proporcional. Nos veículos antigos, as carcaças eram mais rígidas e o tempo de interação era menor. Logo, a força era muito maior, provocando acidentes mais graves. Nos veículos modernos, as carcaças são mais maleáveis. O tempo de interação no acidente é maior. Diminuindo a força, os acidentes acabam ficando menos graves. Espero que você tenha gostado dessa viagem a bordo das leis de Newton e perceba que a física está sim presente no seu dia a dia, muito mais do que você pensava. Equipe em Casa volta na próxima semana e até lá. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.